Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Seja bem-vindo a este canal. Se você não é inscrito, já se inscreva neste canal, já ative o seu sininho para estar recebendo as novas notificações, pois toda semana posto novos conteúdos. Vamos a mais um conteúdo da Palavra de Deus. Livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 1, que diz assim: quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, e os gigazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os fariseus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. Que palavra extraordinária esta palavra. Esse texto tem a ver com Deuteronômio capítulo 7, a repetição da lei de Moisés, dada para o povo de Israel, quando estava ali na margem do Sinai, no deserto, já se preparando para tomar posse, para fazer a peregrinação para a tomada da terra prometida. E é interessante observarmos aqui, porque Moisés está pontuando. No capítulo 6 de Deuteronômio, podemos observar que está ali a repetição da lei, dos mandamentos, dos estatutos e dos juízos que deveriam ser observados. Mandamentos, estatutos e juízos que deveriam ser observados. Muita gente estão procurando a bênção em vez do abençoador. Primeiro, nós temos que focar no abençoador, para depois buscar a sua bênção. E sobre isso que eu quero falar. Quero falar sobre mantenha o foco em Deus. Mantenha o foco em Deus. Em quem está o seu foco? Na caminhada da vida cristã. Agora, para a gente manter o foco em Deus, o que é preciso ser feito para a gente manter o foco em Deus? 2 coisas precisam ser feitas para que a gente possa manter o foco em Deus, para que o foco em Deus possa ser mantido, que não é fácil. Primeiro, o reconhecimento da grandeza do Senhor. O reconhecimento da grandeza do Senhor. Tudo é por meio dele. Tudo é por causa dele. Tudo depende dele. Veja que coisa extraordinária. Não foi por méritos de Israel. Não foi por méritos de Israel. Veja que 7 nações mais numerosas. 7 nações. O texto diz categoricamente que foram 7 nações mais numerosas do que Israel. Esse número 7 aqui pode ser um número exato, um número literal, ou pode ser um número de representatividade para falar de uma plenitude de todas as nações que Deus estaria entregando na mão de Israel se focasse em obedecer, em cumprir os mandamentos do Senhor. E é interessante observarmos aqui que as 7 nações eram mais poderosas, mais numerosas do que Israel, porém Deus não havia atentado para grandezas dessas nações. Tinha atentado para Israel por causa do pacto feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. Isso é extraordinário, porque Deus é um Deus de pacto, é um Deus de propósito. Agora veja, a segunda lição que podemos aprender aqui, o que eu devo fazer para manter o foco em Deus? A primeira é reconhecimento da sua grandeza, visando que é tudo por causa dele. O segundo a santidade é necessária a santidade. Deus tirou Israel do Egito, mirando a terra prometida, mirando Canaã. Mas para chegar em Canaã,
Para tomar posse de Canaã, era preciso que eles vencessem os obstáculos das 7 nações mais poderosas do que ele. Para chegar em Jerusalém, para que Jerusalém fosse restabelecida, fosse construída pelos judeus, foi preciso que Israel tirasse do seu caminho, eliminasse todos os seus inimigos, 7 nações mais poderosas do que ele. E é interessante observarmos no texto aqui que a santidade é importante nesta batalha espiritual. Veja, no versículo 6 diz assim: porque povo santo és ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu povo próprio de todos os povos que sobre a terra há. Veja que privilégio de todos os povos da terra. Deus escolheu Israel para que fosse o seu povo exclusivo. E graças a Deus, hoje, Deus escolheu a igreja para que lhe representasse aqui na terra. Nós hoje somos santos, separados por Deus para ser o seu representante. Aqui está dizendo que Deus escolheu Israel para ser o seu povo. Israel deveria cumprir o seu papel sacerdotal, profético e real. Agora nós estamos observando aqui, nós podemos observar aqui que a santidade era necessária nesta corrida para a terra prometida. Da mesma forma, para a igreja do Senhor, a santidade é necessária para tomarmos posse das bênçãos espirituais, tomarmos posse das mansões celestiais, para tomarmos posse dos céus, para morarmos com o Senhor Jesus na glória. É preciso que a santidade seja mantida. E diga-se de passagem que muitos não falam mais sobre a santidade. Estamos vivendo aí num contexto de um carnaval, e este carnaval que é exatamente a festa da carne, em que muitos, em nome do amor, porque consagraram um Deus chamado de amor. Deixa eu lhe dizer, Deus é amor sim, mas o amor não é Deus. Sabe por quê? Porque Deus é amor, mas o amor não é Deus, porque Deus não só é amor, Deus também é justiça, Deus também tem o atributo de santo. Então precisamos entender que a santidade é necessária. E está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sedes vós também santo em toda a vossa maneira de viver. E assim como Deus chamou Israel, tirou Israel do Egito, tirou Israel da escravidão, tirou Israel para colocar na terra prometida, dando para ele o foco, o alvo, o objetivo. Quem era o foco? Quem deveria ser o alvo principal? Quem deveria ser o objetivo principal? Deus. Eles deveriam manter o foco em Deus, cumprindo os seus mandamentos, os juízos e estatutos. E desta maneira, Deus estaria possibilitando com que todos os inimigos fossem destruídos e Israel tomasse posse da terra prometida. Da mesma forma, não é fácil para a igreja vencer hoje, mas com a graça de Deus, com o poder do Espírito Santo, é possível se vencer e desta maneira conquistarmos a vitória. Por isso, a recomendação de hoje é: mantenha o foco em Deus, não importa os obstáculos, mantenha o foco em Deus e a vitória é sua, é certa, em nome de Jesus. Tome posse da vitória neste dia. Que Deus te abençoe.